Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, terça-feira, dia 20 de julho, está em Mateus, capítulo 12, versículos de 46 a 50. Mais uma vez nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha mãe, minha irmã. Meus irmãos, nós, algumas semanas atrás, meditamos já aqui no Palavra Encarnada sobre esse Evangelho e hoje nós vamos pegar um outro ponto, diferente daquele, para a nossa meditação. Jesus deixa claro no Evangelho de hoje que faz parte da sua família, fazem parte da sua família aqueles que realizam a vontade de Deus, que colocam em primeiro lugar a vontade do Pai. E nós sabemos que a Virgem Maria é o grande modelo de pessoa humana que viveu essa realidade. Por isso, como nós dissemos na meditação anterior sobre esse Evangelho, Maria é mãe de Jesus não somente no aspecto biológico, mas também no aspecto, digamos assim, espiritual, que é até superior. Ela é mãe de Jesus também por ter sido toda santa, toda pura, ter sido fiel a Deus até o fim, sendo concebida sem pecado, mas também se mantendo pela graça de Deus e pela sua virtude sem pecado até o fim, sendo fiel até Jesus na cruz, se apresentando como Nossa Senhora Pietá, Nossa Senhora da Piedade. São João Crisóstomo, meditando esse trecho do Evangelho, ele diz o seguinte: muitas mulheres bendisseram aquela Virgem Santa e o seu ventre, e desejaram ser mães como ela. E o que as impede? Diz São João Crisóstomo. Eis que ele abriu para vós um caminho largo, e não as mulheres somente, mas também os homens podem fazer-se mães de Deus. Olha o que São João Crisóstomo está dizendo. Não somente as mulheres, mas também os homens podem fazer-se mães de Deus. Isso aqui nos faz lembrar também São Francisco de Assis, que convidava os irmãos menores a se relacionarem como se fossem mães uns dos outros. Ora, nós sabemos que para fazer parte da família de Jesus, nós precisamos aprender a colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. Agora, percebe como é ainda mais profundo, mais do que ser simplesmente um parente de Jesus, a viver e agir como mãe de Jesus. Isso é colocar a vontade de Deus ainda mais no centro. Isso é amar Jesus com uma ternura, com entranhas de amor ainda mais evidentes. É mais até do que simplesmente fazer a vontade de Deus. É fazer a vontade de Deus como Maria, porque ela é aquela que naturalmente é vocacionada a ser mãe de Deus. E que tem nesse título, inclusive, o principal de todos os títulos marianos. Ela é mãe de Deus, porque ela é mãe do Verbo divino encarnado. Ele se fez carne no ventre dela, pela carne dela. Então é por meio dela que nós aprendemos nem somente a ser parentes de Cristo, a ser parte da família de Cristo, mas a vivermos como mães dele. Nós, a partir do nosso carisma, temos como um caminho fundamental para viver essa realidade, encontrar esse Cristo
profundamente amável, pelo qual o nosso coração se apaixona nos irmãos mais abandonados. Certamente, se nós aprendermos a lidar com esses irmãos, crianças abandonadas, idosos abandonados, mulheres, homens, aqueles mais desprezados, nós certamente aprenderemos aos poucos, iluminados pelo Espírito Santo, conduzidos pela Virgem Maria, a amar Jesus como sendo sua mãe. Certamente, aqueles que são da comunidade vida, mulheres da comunidade vida, que têm essa veia materna, mesmo que sejam celibatárias, poderiam nos dar vários testemunhos sobre isso, sobre como elas conseguiram viver em várias situações uma espécie de maternidade na sua relação com Cristo. Sim, São João Crisóstomo nos diz que isso é possível. Sim, São Francisco nos ensina que isso é possível. É possível nós, pela graça de Deus, desenvolvermos um amor tão grande por Jesus que nós o amamos como se fôssemos sua mãe. E claro, quem pode nos ensinar isso melhor do que a Virgem Maria? Vamos contemplá-la hoje, especialmente na cena da Pietà. Ela que ali mostrou toda a sua maternidade, biológica e espiritual. Amou aquela carne sofredora, tocou aquela carne nos seus braços e acolheu o seu filho amado até o fim. Mais até do que colocar a vontade de Deus no centro, que já é muita coisa. Vamos colocar a vontade de Deus no centro com todo o nosso coração, com todas as entranhas do nosso ser, o nosso ser inteiro amando fazer a vontade de Deus, como uma mãe faz com os seus filhos. Uma mãe ama os seus filhos não simplesmente para cumprir uma regra, não simplesmente por medo de ser condenada. Não, essas hipóteses nem passam pela cabeça de uma mãe. O natural da mãe é simplesmente amar os seus filhos e, se for necessário, dar a vida por eles. Pensar nos seus filhos até mesmo antes de si mesma. Nós somos chamados, sim, e Nossa Senhora quer nos ensinar a amar Jesus dessa forma. Perceba que é um nível a mais do que colocar a vontade de Deus no centro. É colocar a vontade de Deus no centro e amando essa vontade e querendo fazer até muito mais do que as regras pedem. Porque o amor, ele não tem limites. O amor é Deus e Deus é infinito. Como dizia Santo Agostinho, a medida do amor é amar sem medidas. Viver essa realidade é viver na prática, na nossa história, como mães de Cristo. Que a Virgem Maria nos ensine. E alguns pontos para nos ajudar na meditação de hoje, para nós procurarmos refletir, conduzidos pelo Espírito, se realmente nós estamos colocando a vontade de Deus no centro. Por exemplo, ao longo do meu dia, o que realmente move a minha vontade? Vamos, a partir de hoje, todos os dias, fazer um exame de consciência sobre isso. Vou repassar todas as ações importantes do meu dia. O que verdadeiramente me moveu? Qual foi a minha grande motivação em cada uma dessas ações? Foi corresponder à vontade de Deus verdadeiramente? Ou, por exemplo, eu priorizei a opinião da sociedade, a opinião alheia de um certo grupo social? O que falou mais alto foi a vontade de Deus ou foram instintos, desejos primitivos que eu tenho, simplesmente emoções passageiras? O que falou mais alto foi a vontade de Deus ou foram carências afetivas que eu tenho? O que falou mais alto foi a vontade de Deus ou foi a ira, o egoísmo, o desejo de poder sobre os outros? O que falou mais alto nas minhas atitudes foi a vontade de Deus ou foram apegos que eu tenho, aquilo que é material, aquilo que é passageiro, aquilo que é superficial? O que falou mais alto foram as minhas inseguranças? Ou até mesmo falsas seguranças que eu tenho em pessoas, em situações, em coisas? O que realmente nos move? Para que nós cheguemos um dia a verdadeiramente viver como a Virgem Maria, vivendo como mães de Cristo, o primeiro passo é aprendermos a colocar em tudo a vontade de Deus no centro. Que hoje a nossa oração pessoal e comunitária aí nas casas de acolhimento
passe por todos esses pontos e que realmente dê frutos na nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.